Em relação aos estudos, né? Eu fiz a Faculdade de Medicina de Marília, que é uma faculdade estadual muito boa. E depois eu fiz a residência de endocrinologia na Universidade Estadual de Londrina, que também foi uma residência bastante legal, assim, aprendizado. Ao longo desses anos todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada por todo mundo estar falando comigo. Hoje vai ser uma coisa mais informal, então é, vou falar o nome das pessoas: minha irmã Cláudia, a Cidinha, a Maria Rosa Venardi, que é uma pessoa maravilhosa, o Joelcir, é, a Carminha Serra, a minha amiga Gabriela. Então, são pessoas assim muito especiais para mim, né? Eu fico muito feliz por estar vocês estarem presentes nesse momento da minha vida. Se quiserem perguntar mais coisas da minha vida, pode perguntar, né? Obrigada, Rosa, por você estar fazendo elogios e fico muito, muito feliz e muito grata. Tô até emocionada. Então, daí eu fiz muitos cursos de aromaterapia também, além da questão de Theta Healing, e também de endocrinologia ao longo desses 20 anos. Eu fiz muitos congressos, fiz vários cursos e fiz com tantos amigos também nessa área, né? Ah, meu namorado, Persique, médica de radical, é engraçado. Obrigada por você estar aqui dando esse apoio para mim também. É, Em relação. Boa noite, Mari. A essa questão da comunicação, né? Eu acho muito importante eu estar aqui me comunicando, falando meus sonhos, porque muita gente tem sonhos e deixa para trás. E fala, nossa, então agora eu tô mais velha, agora eu não vou fazer, agora não dá mais tempo. Só que essas pessoas, geralmente, elas admiram quem faz. Falam, nossa, tem uma senhorinha lá de 90 anos que fez faculdade, uma senhorinha de 80 anos que faz yoga. Eu admiro muito pessoas assim. Só que tem gente que admira e não faz. Então, a dica que eu sempre dou é: admire, mas faça você também. Talvez todos os sonhos a gente não consiga cumprir ou fazer, que às vezes não dá por várias razões na vida, mas alguns a gente consegue, né? Estou me perguntando aqui, né? Como é que eu vejo a conexão entre espiritualidade, saúde física e emocional? Desde adolescente, eu fui colocada nesse meio de questões espirituais, tá? Eu fui criada primeiramente pelo meu pai na Igreja Católica, depois a minha mãe ela me levou para o kardecismo e foram grandes aprendizados, né? Então, eu respeito todas as religiões e que são todas importantes. Eu acho que elas são parte de processos de evolução nossos, de aprendizados, todas elas. Então, hoje eu não acredito que uma seja melhor que a outra obrigatoriamente. Eu acho que o melhor é o que a pessoa precisa naquele momento dela. Ela fala, nossa, eu vou me apegar a isso porque isso eu estou precisando. Por exemplo, tem gente que fala, nossa, eu não gosto de fazer terapia quântica, não gosto de fazer Theta Healing. Mas talvez um dia ela goste de fazer, talvez um dia seja necessário. Talvez um dia ela tenha uma cabeça mais aberta para fazer uma aromaterapia como tratamento. Eu acho que se eu fosse me falassem sobre aromaterapia quando eu tinha 20 e poucos anos, talvez eu falasse, nossa, nada a ver. Só que quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo as coisas de outras formas. Você vê que todos os conhecimentos são importantes e que nada é certo para sempre, nada é verdadeiro para sempre, tudo muda muito rápido. E agora, na era da ciência, tudo muda muito rápido. Daqui 2 anos, muita coisa que se falava hoje, nossa, a gente não vai usar mais, né? Como se usava o fax, hoje não usa mais. Agora já usou o Facebook, mais, agora usa menos. Agora é o Instagram, daqui a um tempo vai ser outra coisa, né? Então, eu admiro muito, por exemplo, Galileu Galilei, o Sócrates, os pensadores antigos. Por quê? Porque eles já tinham visões muito especiais das coisas do pensamento humano, né? E eles falavam, tipo assim, que nada, eu sei que nada sei. O Galileu revolucionou tantas coisas, como Isaac Newton, grandes cientistas, né? E outros mais que vieram. E quantas pessoas vieram e falaram,
nossa, tipo, aquela pessoa, naquela época principalmente, tá errada, né? Não, imagina que absurdo, queimavam as pessoas, matavam as pessoas, por quê? Porque falavam que aquilo era absurdo, que era errado. E depois, com o tempo, foi se comprovando que aquilo era o verdadeiro, entre aspas, né? Mas era a realidade. Então, eu tenho certeza que também essas questões que eu falo hoje, que, por exemplo, a aromaterapia, é muito comum na França, é muito comum na Alemanha há muito tempo, assim como a antroposofia. E aqui no Brasil, muita gente fala: nossa, mas que coisa mais absurda, né? Ser médico falando de espiritualidade, ser médico falando de aromaterapia. Não vou mentir que teve uma época que eu falava: nossa, mas eu vou falar isso? O que que os meus colegas vão achar? Hoje, eu penso que eu tenho que falar o que eu sinto, né? Tem gente que vai falar que é legal, tem gente que não vai gostar, mas não importa, porque cada um pensa de uma maneira. Então, o que importa é a gente tolerar e respeitar o pensamento das pessoas, não importa quais sejam, né? Como no mundo de hoje, é, existem abordagens sexuais diferentes das coisas que a gente tem que respeitar também, né? Uma pessoa vai falar: eu concordo com isso, a outra não concordo, mas tudo bem, né? Tem gente que vai me criticar por conta do que eu tô falando, tudo bem, não tem problema. A crítica faz parte, o julgamento faz parte, e hoje eu aprendi que eu simplesmente respeito. E sempre espero que a pessoa me respeite também por eu pensar diferente dela. É o mais importante. E ninguém é dono da verdade. É, se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ah, a pergunta, né? O Theta Healing como funciona? Através de eletrodos? Não. O Theta Healing, ela ensina a Vianney Stibel, que é a criadora do Theta Healing, a gente se conectar com a onda Theta acordado mesmo. São técnicas aprendidas nos cursos. E na onda Theta, a gente consegue ver imagens das pessoas e nessas imagens a gente consegue abordar o que a pessoa tem, qual o problema que ela tem, de onde está vindo aquele problema. Tem uma técnica também abordada no Theta Healing que é chamada de Dig Deeper, que em inglês é cavar profundamente. Esse Dig Deeper, ele ajuda a cavar qual é a crença que levou a pessoa a ter aquele sintomatologia. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu tenho medo de uma coisa, mas ela não sabe explicar o motivo que ela tem medo daquela coisa. Então, a gente vai no Dig Deeper, cavar de onde vem. Às vezes são várias crenças ou uma crença que leva uma pessoa a ter aquela conduta. E a gente consegue, assim, fazer o tratamento para amenizar. E a pessoa se sente muito aliviada. A aromaterapia, como ela chegou na minha vida, né? Eu já falei, né? Já expliquei, né? E a aromaterapia, vou falar um pouquinho como é a consulta de aromaterapia. Por que que é importante uma consulta de aromaterapia a gente fazer testes de aromaterapia? São testes aromáticos. Porque nos estudos de aromaterapia tem várias comprovações de correlação de óleos essenciais com dores, com questões emocionais. Eu vou dar exemplos mais simples, por exemplo, óleo essencial de rosa, de jasmim, óleo essencial de gerânio, tem várias comprovações já por vários aromaterapeutas do mundo inteiro que pessoas que geralmente sentem odor e não gostam desses óleos, muitas vezes têm problema com autovalorização, com autoestima. Então a gente sabe que quando a gente dá para a pessoa sentir aquele cheiro de algum deles, e a pessoa odeia, geralmente tem que trabalhar alguma questão nesse sentido. Então a gente já sabe um caminho de tratamento. Tem uma grande amiga minha que eu fiz uma consulta de aromaterapia com ela. Eu sabia que ela tinha problema com o pai dela, ela já tinha me dito. Então, como eu já sabia, eu peguei o óleo de cedro. O que que é o óleo de cedro? O que que ele trata? Questões do paterno, questões de relações com o pai, né? Questões de relação com você conseguir pegar uma coisa na sua vida, dar seguimento a ela, da linearidade, a família. E eu sabia que ela tinha problema com o pai e eu dei o óleo de cedro para ela cheirar. Primeira coisa que ela relatou: nossa, estou me sentindo num campo totalmente queimado. Não estou me sentindo bem com ele. Eu já sabia que ela não ia se sentir bem, só não sabia o que ela ia sentir. Então, a gente usa esses sintomas que a pessoa tem com os olhos para ajudar nessa abordagem da aromaterapia. Então, quando a gente acaba a consulta
e a pessoa fala, relata tudo que ela tem, eu faço uma sinergia. O que é sinergia na aromaterapia? Eu pego um creme vegetal da aromaterapia, um óleo vegetal, eu misturo aqueles óleos essenciais, de acordo com a abordagem que eu fiz na consulta, para a pessoa usar. Ela vai passar no corpo, em algumas partes específicas, né? Que a gente orienta. E oriento também que a pessoa compre um colar de aromaterapia para pingar uma gota de um óleo, que vai ser importante para ela ficar sentindo o cheiro, para que ele age diretamente nos neurotransmissores e vai para o corpo todo para fazer o tratamento na pessoa. Às vezes eu uso o óleo no colar, algum que ela consiga gostar, porque senão a pessoa não consegue usar. Eu vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu fiz o curso de aromaterapia, eu usava o óleo de pinheiro, ou pinho siberiano, ou de pinheiro silvestre no colar. Eu passava muito mal, eu tinha dor de cabeça, eu tinha náusea, era horrível para mim. Daí eu fui entender por quê. Porque eu tinha muito problema com culpa e falta de merecimento. E esse óleo trabalha muito as dores por conta disso. E eu comecei a me tratar e melhorei muito. Então, a aromaterapia, ela sempre vem agregar muito nesse sentido de tratar a questão emocional de dentro para fora, né? Uma pergunta aqui. Se eu faço a consulta online ou só presencial? Sim, eu faço online também, além de presencial. Como é que funcionaria uma consulta médica online? É com o padrão, né? Que a gente faz receitas online, perguntas e manda exames e tal. E a aromaterapia dá para fazer também, porque dá para você mandar para a pessoa, quando a gente faz a primeira consulta, pelo correio. Dá para mandar alguns óleos, as pequenas quantidades de óleos essenciais para ela sentir o cheiro também e ver o que ela sente, né, quando chega lá na casa dela e orientar, olha, estou sentindo isso, isso, aquilo. E depois, quando a gente faz essa energia, a gente manda para a pessoa pelo correio também, para ela fazer o tratamento. Então, isso é bem possível e muitos aromaterapeutas fazem assim. Meu namorado está perguntando, né, sobre os hidrolatos, como eles funcionam. Os hidrolatos, o que são? Muita gente ouviu falar em é, tratamento com florais de Bach, que é bastante antigo e bem legal. O que são os florais de Bach? São tratamentos energéticos tirados das flores. Então, vai pegar várias flores e fazer, de acordo com a parte energética das flores, uma mistura para as pessoas utilizarem no dia a dia em gotinhas na água. Por que que na aromaterapia a gente chama de hidrolato? Porque o hidrolato, ele não é só de flores. A gente usa hidrolato de flores também, que seria, entre aspas, como se fosse um floral de Bach. Mas usamos também hidrolatos tirados de cascas de laranja, casca da mexerica, casca de tangerina, que são da prensagem das frutas. Eu vou dar um exemplo da aromaterapia, como a gente usa. Eu quero, por exemplo, fazer um hidrolato de néroli. O que é néroli? Néroli é um óleo essencial tirado da flor da laranjeira amarga. É um óleo essencial fabuloso para várias questões. Tem o óleo essencial tirado da casca da laranja amarga e tem o óleo essencial tirado da folha, que é o petigram. É muito interessante que cada um faz um efeito diferente na aromaterapia e todos tirados da mesma árvore. Então, quando você faz a destilação dessa ou da folha, ou da flor, ou do fruto, você vai ter o óleo essencial que você vai tirar no destilador. Só que a água que sobra dessa destilação é chamada de hidrolato. Então, o hidrolato ele é muito utilizado hoje, principalmente para animais, porque tem animais que são muito sensíveis ao tratamento com óleo essencial. Exemplo, quem tem gato, eu tenho gatos. Eu sei que os óleos essenciais para gatos, você pode matar um gato por conta de uso de óleo essencial. Então, os gatos, eles ficam muito bem com tratamento com hidrolatos. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que curaram seus gatos com hidrolato de rosa, tirado da destilação, né, das pétalas, para olhos que tinham problemas neurológicos, que tinham herpes, né, nos olhos, que tinham dores horríveis, já a pessoa conseguia curar, colocava algodãozinho todo dia. Eu mesma já curei um gato meu que ele tinha uma conjuntivite crônica, que não melhorava mais com antibiótico da veterinária.
Eu colocava todo dia no algodão hidrolato de melaleuca, que é um antibiótico poderoso, tratava todos de escurô. Então, é muito importante saber sobre isso, porque tem muita gente que não sabe que óleo essencial não pode ir para gatos, tá? Tem uma amiga minha que é médica de São Paulo, que ela pediu orientação para mim sobre como tratar a cachorrinha dela, que tinha várias lesões de pele também. E eu orientei a usar o hidrolato de lavanda no algodãozinho, ela falou que curou também, né? Então, tem esses tratamentos hoje que a gente não pode relegar a segundo plano, que são coisas mais baratas, coisas maravilhosas que Deus nos dá, que está na natureza, né? Que a gente tem que aproveitar. Os hidrolatos, né? Também podem ser utilizados como no dia a dia para nosso tratamento e dos animais. A gente pode pegar um hidrolato que seja para tratamento, colocar uma colher na água e tomando durante o dia, né? Vários dias, até aquele sentimento e as doenças que a gente tem melhorarem, né? Por exemplo, óleo essencial de bergamota. É maravilhoso como antidepressivo e para autoestima. Então, se uma pessoa não quer usar óleo essencial, a gente pode colocar o hidrolato de bergamota na água em pequenas porções e ir tomando, né? É uma dica também bem legal.